Bom, então vamos à nossa correção de ciência na página aí do livro de vocês, na página 13. De acordo com o gráfico em sua região, qual é a principal fonte de gás do efeito estufa? Bom, nossa região é a região Nordeste, não é? Podemos ver aqui a segunda região, região Nordeste, e ele pergunta qual é a principal fonte de gases do efeito estufa. Na região Nordeste, as maiores que nós temos, as principais no caso, é essa parte amarelinha, que é o uso do solo, certo? E o azul, que é a questão da energia, a queima de combustível para transporte e produção de eletricidade. Então, são as duas maiores, né? Na letra B, de acordo com a região em que você vive e com como os fatores contribuem para o aumento dos gases do efeito estufa. O que poderia ser feito para evitar o aquecimento global? Bom, se a nossa região foi a região Nordeste, foi a questão do uso do solo e o uso da energia, certo? Aqui, ó, na região Nordeste, temos aqui para a região Sul e Sudeste, para a região Norte. Para a região Nordeste, teríamos o quê? Evitar a queimada e desmatamento, usar energia como a do sol e do vento que não poluem, certo? Mas todas as regiões devem refletir sobre o consumo de certos produtos, principalmente os descartáveis, e evitar o desperdício e aproveitar os objetos, dentre outras ações. Veja, então, a região Nordeste, como o maior é a questão do uso do solo, então, o que poderia ser feito era diminuir as queimadas do desmatamento, porque aqui tem muito essa questão do uso do solo para a agricultura, então há muitas queimadas e desmatamento para plantações, na verdade. Cuidado com a luz do sol, temos aqui algumas perguntinhas. O que você acha? Em um dia de sol, aliás, em um dia frio de inverno, mas muito ensolarado, é necessário o uso do protetor solar, sim ou não? Sim, gente. Por quê? Mesmo com o inverno, né, o sol continua incidindo sobre a Terra, mesmo nos dias de inverno. Apesar do vento e o clima do frio, né, amenizar a sensação do calor, os efeitos dos raios solares sobre a pele continuam praticamente da mesma maneira. Então, é preciso você usar o protetor solar continuamente. E aqui sobre a questão da fotossíntese, né, a luz e a água para as plantas. Uma família pretende sair de viagem e deixar as plantas de vaso dentro de casa, perto de uma janela. Perto da janela, eles iam receber o quê? A luz do sol. Eles acreditam que, por meio da fotossíntese, as plantas produzirão seu alimento e permanecerão vivas até o seu retorno, que só vai acontecer depois de um mês. Veja, um mês, uma plantinha ali, só porque está na janela, recebendo a luz do sol, vai sobreviver. E aí? Você concorda com a opinião deles? Sim ou não? Bom, temos aqui, ó, as plantas não receberão água. Não é verdade? As plantas não receberão água, que é o elemento essencial para elas. Por meio da fotossíntese, elas produzem seu alimento. Assim, as plantas provavelmente estarão mortas ou seriamente ressecadas quando a família retornar. Veja, ela vai ter a luz do sol? Vai. Mas vai ter água? Não. Então, para ela realizar a fotossíntese, ela precisa de luz, água e o quê? Os sais minerais da terra, né, gente? Então, não é só com a luz do sol que ela faz a fotossíntese, ela precisa de água também, né? Então, ela vai estar no mínimo morta ou ressecada. Porque o processo da fotossíntese é importante não somente para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Imagina aí. As plantas que são os primeiros seres da cadeia alimentar. É elas que realizam a fotossíntese e que produzem o alimento. Esse alimento que elas produzem é só para elas ou é para os outros seres vivos? Né? A fotossíntese é um processo de produção de alimento das plantas, a liberação do oxigênio usado pelos animais na respiração. Além disso, os vegetais servem de alimento para os animais, que constituem a base das cadeias alimentares. Veja, a planta, além de produzir seu próprio alimento, ainda produz o oxigênio, né, para a gente sobreviver. E elas são os alimentos dos animais herbívoros, que, por sua vez, os animais herbívoros serão alimentos dos animais carnívoros. E, consequentemente, nós, também seres humanos, nos alimentamos, né,
de plantas e também de animais. Então, a fotossíntese é um processo importante para a vida do planeta em geral. Verdadeiro ou falso? O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, permitindo assim que ocorra vida da forma que conhecemos. É claro, é verdadeiro, né, gente? Porque com o efeito estufa, durante o dia, ela capta o calor necessário para manter o planeta aquecido durante a noite. Parte do calor fica retido na Terra e parte do calor retorna para o espaço. As alterações na natureza provocadas pelo ser humano estão contribuindo para o aumento do efeito estufa, deixando nosso planeta cada vez mais aquecido. Isso é verdade ou verdadeiro ou falso? Deixando cada vez menos aquecido. As ações do ser humano, gente, não estão contribuindo para aumentar o efeito estufa, sim, mas não é para deixar menos aquecido, e sim mais aquecido, mais quente. Então, essa palavrinha aqui, tornou a opção falsa. Menos aquecido. É claro que é mais aquecido, né? Tá ficando cada vez mais quente a temperatura do planeta, então é falso. Ao realizar fotossíntese, as florestas capturam o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, um processo que ajuda a equilibrar o clima. Verdadeiro? Com certeza. No setor do transporte, os que mais contribuem com as emissões de gás carbônico são as motocicletas e os trens, seguidos pelos ônibus e carros. Verdadeiro ou falso? No setor do transporte, os que mais contribuem com a emissão de gás carbônico são as motocicletas, os trens, seguido pelos ônibus e carros. É falso, gente. No setor do transporte, os carros são os que mais contribuem com as emissões de gás carbônico, certo? É os carros que contribuem mais. No terceiro, tem uma imagem aí de um urso, não é? Em cima de um bloco de gelo e ao redor, né, a água, né, o gelo derretido, né? A água na forma líquida e um bloco de gelo, ele está em cima, né? Qual o problema está sendo mostrado? O que está acontecendo nesse lugar, nesse ecossistema? Está vendo aí o derretimento das geleiras, o derretimento das calotas polares, que vai também prejudicar aí, aumentando o nível do mar. Podemos afirmar que ela representa uma consequência de qual fenômeno? O efeito estufa, poluição da água, desmatamento ou aquecimento global? Aquecimento global, né, gente? Esse aumento da temperatura do planeta, que está derretendo as calotas polares e aumentando o nível do mar. Para relembrar, temos aí 11 palavrinhas para você completar as frases. Vamos lá. A atmosfera terrestre contém o quê? Gases, né? Gases indispensáveis para a respiração dos seres vivos. Um deles é o gás carbônico. Tinha 2 tracinhos, que podia sólida ser grande, né? Aí poderia gás carbônico, ok? Que é indispensável para as plantas para a realização da fotossíntese. A atmosfera desempenha uma importante função, conhecida como efeito estufa. Esse é um fenômeno natural que evita que a temperatura do nosso planeta sofra variedades muito grandes. A radiação solar atravessa a atmosfera e chega à superfície terrestre. Parte dessa energia é absorvida e parte é refletida. Absorvida, refletida. O aumento do gás carbônico na atmosfera, causado pela emissão dos gases das fábricas, dos veículos, das queimadas, tem intensificado o efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta e provocando o aquecimento global. O aquecimento global. Este processo traz sérias consequências, como o derretimento das calotas polares e as mudanças climáticas. Bom, encerramos aí o nosso capítulo 1. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a questão do Sol, a luz e o calor, né, e sua importância para a vida no planeta Terra e as consequências do ser humano, né, com relação ao aumento da temperatura do planeta, o aquecimento global, fotossíntese e o efeito estufa, ok?